E aí, pessoal? A Rafa aqui pra gente entrar. E aí, Acho que Rafa? foi, né? Oi. Entrou. E aí? E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo certo, tudo ótimo. Tudo O verão, tranquilo? verão aqui em Floripa é maravilhoso, não tenho o que reclamar, né? Isso que eu ia perguntar, tá muito sol aí em Floripa? Aqui no interior do Rio tá absurdo. Muito. Ah, não, comparado com o Rio, não. Comparado com o Rio, não tá. Mas tá muito melhor do que a galera do meu time lá, que no Canadá tá frio pra caramba, né? Então Tá frio pra caramba. aqui tá o paraíso comparado com o pessoal do meu time. Então eles estão felizes por isso, né? Tu viu que esses dias tem rolado nevada lá, que o pessoal tá embaixo de 40 centímetros de neve e tal, tá complicado lá. Tá rolando isso aí mesmo. Aí, só que é engraçado que daí a gente começa a ver sobre a questão de diferença de cultura, né? Aí eles falaram que, por exemplo, lá pra eles é tudo bem, né? É muito frio, né? É muito legal em alguns momentos, só que eles fazem muito esportes essa época, né? Então a parte de esquiar, a parte de ir pra cabanas, pra curtir com a família, patinar, esse é um momento muito legal assim deles, né? Então Uhum. isso é uma coisa que é muito interessante de conhecer a cultura quando você trabalha com empresa internacional. Você entende um pouco também das práticas diferentes do que eles têm dentro das estações, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está no momento de praia, que a gente curte pra caramba, em compensação no inverno a gente fica meio depressivo aqui, né? E lá eles se acostumaram, lá é o inverno, é a vida deles, né? Então eles têm que criar muitas coisas que eles se divertem muito no inverno também, né? Então isso é muito legal de ver as diferentes culturas aqui. Total, total. Diferentes culturas. Aqui, geralmente aqui tá quente, lá tá frio pra caramba. Então, é muito doido ver essa diferença. Esses tempos, um outro colega lá da equipe teve acho que um terremoto, alguma coisa assim, lá na cidade dele, ele teve que meio que se ausentar. Então, tipo, rola essas coisas loucas, assim, às vezes, por causa das diferenças de cultura e tal. Sim. E uma coisa que é interessante também lá do Canadá é que no verão, assim, eles têm até uma prática de, principalmente de ter um horário de sair mais cedo nas sextas-feiras, justamente por conta de como lá é mais raro ter verão, né, do que ter inverno. Então, na sexta-feira o pessoal sai, mas eles têm uma cultura muito de sair mais cedo do trabalho para poder curtir uma época que é um pouco mais rara na região deles, que é o calor, né, que é o verão. Então, é bem interessante porque a gente começa a conhecer um pouquinho também dessas práticas diferentes, né? Desses respeitos também diferentes que eles têm para aproveitamento de família, de vida social mesmo, né? Que para eles lá fora é muito, muito, muito importante. Não que aqui no Brasil não seja, né? Mas lá eles dão um valor um pouco diferente do que a gente dá aqui, principalmente por ter menos momentos do que a gente tem aqui dentro do Brasil. Sim, exatamente. E isso é legal principalmente pra gente, porque aí sexta-feira dá pra gente uma mobilidade melhor, uma questão de horário mais flexível também. Sim, isso é bem, bem legal. Então, até a gente pode falar um pouco também sobre, por mais que a gente vai falar muito sobre práticas da parte de recrutamento e seleção e como conseguir a parte do mercado internacional. Quem tiver interesse em saber um pouco de diferença de cultura, como é trabalho, como que funcionam os times internacionais, acho que é bem interessante porque são coisas que o pessoal tem curiosidade. Então, fico super à vontade para responder. Não, acho que talvez não tenha todas as respostas, mas o que eu consegui hoje esclarecer de como, por exemplo, funciona meu time dentro da Team, fico super à vontade, gosto muito de falar sobre eles, porque eu sou apaixonada pelo meu time. Total. Então, me fala um pouco sobre a sua carreira. Como que você começou, principalmente como tech recruiter? Quando que você começou com a carreira de recrutamento? Me fala um pouco de você. Quem é a Rafaela, que hoje é a mestra aí, Ah, que no ideia. Não sou mestre de recrutamento? nada, não sou mestre da minha vida no momento. Mas trazendo um pouco, assim, recrutamento e seleção eu já tem, esse ano já vai fazer 12 anos já, porque eu comecei com 18, né? Já bati os 30 aí. E recrutamento e seleção eu comecei muito cedo, então dentro da carreira de consultoria. E recrutamento e seleção não é uma coisa difícil de você começar, porque é uma carreira aí relativamente com muita oportunidade. Porém, foi muito difícil entrar no mercado de tecnologia. Eu acho que se tem gente de tech aqui que está entrando agora na área tech, deve entender um pouco do que eu estou falando. Porque a gente vive numa bolha. A tecnologia, ela é uma bolha, né? E quando você não faz parte dessa bolha, é muito difícil você entrar. Né? Então, eu lembro que eu estava já há uns bons anos já na carreira de recrutamento e seleção, mas eu queria muito entrar na área de tecnologia por conta, principalmente da qualidade de vida, né? A área de tecnologia, ela proporciona, a gente está falando aqui, por exemplo, a parte remota, o fato também da gente conseguir
migrar a carreira com um pouco mais de agilidade do que as empresas tradicionais. Então, eu queria muito isso. A minha melhor amiga, ela é desenvolvedora. Então, eu pensei, poxa, quero ir para a área de Tech Recruiter, né? Só que eu nunca tinha mexido em nada de tecnologia. Eu não sabia a diferença de front-end e back-end, para você ter ideia. Tipo, eu não tinha a mínima ideia do que era isso. E aí, ela começou a me passar muito conteúdo para eu estudar por conta própria. E aí, na época, eu comecei a estudar sozinha. Tipo, comecei até a participar de eventos. Eu não entendia nada. Eu ia para evento, parecia que eles estavam falando grego. Assim, eu pensei, cara, eu nunca vou entender esse negócio. Mas eu falei, cara, não, mas peraí, né? Também não vamos desistir tão fácil. E aí eu comecei a estudar muito. E eu comecei a fazer muito processo seletivo para tentar entrar em empresas de tecnologia, porque eu já tinha um background legal de seleção. Então, experiência até que eu tinha, mas não em tecnologia. Só que eu recebi muito não. Eu acho que eu fiz, sei lá, umas 8 entrevistas, assim. Tipo, foi uma época muito difícil. Eu recebi muito não. E aí até que teve um momento que eu vi uma vaga temporária. Eu falei, cara, vou tentar de novo. E aí eu fui muito incisiva, assim, de tipo, mano, vai dar certo. E aí eu comecei a caçar as pessoas no LinkedIn que trabalhavam naquela empresa. Eu falei, comecei a puxar papo. Falei, cara, como que é trabalhar aí? Com quem que eu posso falar? E eu comecei a correr atrás. Até que eu consegui falar com uma pessoa do financeiro que falou, tá bom, eu vou te indicar para essa posição. E ele me indicou e eu fiz a entrevista e eu passei no processo. Porque era uma vaga temporária. E eu lembro que na época meus pais ficaram muito bravos comigo. Tipo, meu, você tá largando essa carreira de anos já, de uma empresa estável para você para a área de tecnologia? E eu falei, sim, vou fazer isso. E meus pais ficaram muito possessos comigo. Tipo, cara, é uma vaga temporária, vai acabar o contrato, você vai fazer o quê? Eu não sei. Eu tenho 8 meses para descobrir, que era cobertura de licença e maternidade. Eu falei, vou tentar, eu vou arriscar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Na época eu fui na Nel e foi uma empresa que me deu uma oportunidade gigantesca. Primeiro mês de trabalho foi extremamente difícil, porque você estudar a teoria é uma coisa, você ir para a prática é outra. Então foi uma coisa muito difícil, assim. Eu pensei, meu, eu vou desistir, o que eu fiz da minha vida? O que é isso? Não entendo, não vou conseguir. Mas a minha melhor amiga mesmo me incentivava. Ela falava, cara, não desiste, velho. É isso aí, é difícil, vai, cola nos desenvolvedores. E eu comecei a colar mesmo na galera. Comecei a falar, cara, me explica aí o que você faz, o que é isso. E eu comecei a entender tanto que eu comecei até a entender um pouco de programação. Programei um pouco em R, mas sou péssima desenvolvedora, até cheguei à conclusão de que realmente não vou para a área de desenvolvimento. A área de people é ótimo, né? E aí, quando eu comecei a ter um crescimento legal dentro da ANEEL, e por mais que fosse uma vaga temporária, as portas começaram a se abrir. Então, depois que você consegue a primeira oportunidade, as portas começam a ficar um pouco mais fáceis, né? Você começa a entender até onde está essa bolha, onde você pode ir nessa bolha, né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a participar muito de evento. Acho que por ser uma mulher lésbica também, a oportunidade começou a aparecer até pelas comunidades de diversidade que tem dentro da área de tecnologia. E a minha carreira começou a crescer em cima dessa forma. E aí, passei por Nel e passei por Involves, grandes empresas aqui de Santa Catarina, até que cheguei aí na Ambev, né, uma grande empresa também. Curtia muito o que eu fazia lá, mas eu já estava querendo um pouco, tipo, poxa, a gente já estava remoto, né? E começou a aparecer muita oportunidade internacional. Eu comecei a ver a minha melhor amiga lá em Berlim, comecei a ver outros colegas meus trabalhando em empresas dos Estados Unidos, e eu já falava inglês, mais ou menos, assim, não era fluente ainda, mas eu já falava inglês. Eu pensei, poxa, por que não, né? Por que também não arriscar uma carreira internacional? Mas também não foi fácil, tá? Porque por mais que você fale o inglês de vez em quando, e aí você também deve entender melhor do que, né? Melhor do que eu, você está numa empresa internacional também, você falar inglês com seus amigos, você falar inglês numa reunião uma vez na semana, não é a mesma coisa que você viver um inglês todo santo dia, né? Sim. E aí, quando eu comecei a tentar processo seletivo internacional, eu acho que foi como eu voltar para a época que eu estava tentando entrar no mercado de tecnologia. Foi muitos não, assim. Foi muitos nãos mesmo, do tipo de você não ter nenhuma experiência ainda numa empresa internacional, você nunca trabalhou com cliente dos Estados Unidos, o seu inglês ainda precisa melhorar, você tem muito sotaque, você não fala 100% certo. E realmente, eu não falava mesmo. Devia ter um monte de erro que eu cometia, que hoje eu olho meu inglês passado e penso, tipo, nossa, que merda, né? Sim. Mas eu comecei realmente a tentar bastante, e aí eu comecei a trabalhar com aulas particulares para treinar muito a minha segurança, porque eu acho que por mais que você tenha uma boa experiência no mercado de trabalho, e eu já vinha tendo uns bons anos de carreira, você se provar em um outro idioma é muito difícil. Parece que você volta a ser uma pessoa júnior, assim. É muito engraçado. Você não consegue mostrar todo o seu potencial em outro idioma no começo. E vem a insegurança, a síndrome de impostora e essas coisas todas que vêm acompanhadas, né?
E na época então, eu comecei uma aula particular com o meu professor, que ele era da Irlanda, e a gente foi treinando muito fortemente em entrevistas mesmo. Então eu passava as perguntas para ele, falava, ó, me pergunta essas coisas aqui que eu vou tentar responder. E eu fui treinando. E até que eu fiz o mesmo esquema que eu fiz no começo da minha carreira. Eu peguei uma oportunidade freelance, assim. Eu peguei um freelance na época na Timit mesmo, por conta de uma amiga minha que já trabalhava de freelance lá. E eu comecei a ter uma jornada meio que dupla. Eu trabalhava na Ambev e fazia os freelances dentro da Timit. Foi uma época bem bizarra, assim, tipo, cara, trabalhando pra caramba, porque eu tinha que trabalhar na Ambev, dar tudo de mim lá, mas ao mesmo tempo eu tinha minha carreira dentro da Timit que eu queria que desse certo, que era o meu freelance, e ao mesmo tempo eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Foi muito insano, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, mas eu quero ganhar em dólar, não, mas eu quero trabalhar com carreira internacional, mas eu quero que dê certo. Então a energia meio que vinha disso, sabe? E Sim. aí, quando começou a dar muito certo, assim, a gente começou a ter uma parceria muito legal. A Timit é uma empresa pequena, de 20 pessoas, então a aproximação com o CEO era muito mais fácil. Até que ele viu a minha boa vontade também de querer que desse certo, ele falou. E aí, esse ano, ele veio o convite, né? Veio assim, cara, você quer trabalhar com a gente full time? E aí foi de novo aquele negócio, nossa, eu vou largar minha carreira estável aqui no Brasil, sei lá quantos anos de Ambev, todo mundo já me conhece, para ir para uma empresa pequena, CPJ. Eu falei, quer saber, só se vive uma vez, era um sonho que eu já tinha, então eu arrisquei, né? E hoje já estou completando aí, esse ano já vai fazer, eu já estou um ano e meio com a Timit, mas como full time eu estou mais ou menos uns 9 meses. E deu muito certo, assim. A gente está hoje construindo uma coisa muito legal. Eu já participei de eventos para eles. O começo foi muito difícil. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né, Lucas? Tipo, quando você vive o Sim. inglês aí no dia a dia, eu queria morrer nas primeiras reuniões. Eu pensava, nossa, eu tô entendendo metade do que eles estão falando, assim. Exato. Você vai E, pegando palavra a palavra, tenta juntar tudo e deduzir o que foi falado ali. nossa, eu ficava pensando, gente, e aí, se eu não pego alguma coisa importante que eles estão falando no meio da reunião e faço tudo ao contrário que eles falaram, assim. Porque era muito possível fazer isso, sinceramente. Aí eu pensei, nossa, mas tá, vamos tentar e vamos continuar treinando. Então foi muito difícil no começo. A primeira semana eu sentia dor de cabeça todo dia, dor na boca, porque eu acho porque a gente mexe músculos diferentes para falar o Sim. inglês, né? Porque não é a nossa língua principal. Então eu sentia muita dor na minha mandíbula, assim, muita dor de cabeça. E pensava, meu Deus, e agora, sabe? Será? E se não der certo, né? Mas a gente vai tentando. E deu, né? Estamos aí até agora, então eu acredito que por enquanto tá dando tudo muito certo. Hoje a reunião já é mais tranquila, já consigo pegar a maioria das coisas, mas eu confesso que mesmo assim tem coisas que eu não pego 100%, porque o inglês ele ainda não vai ser minha língua fluente, eu ainda tenho muita coisa a melhorar e tá tudo bem também isso, né? Eu acho que o importante é o quanto a gente se esforça e consegue se dedicar com o time, né? Isso, aqui, entre os meus amigos, assim, a gente sempre fala que o feito é bem melhor do que o perfeito, porque muita gente Total. acaba tentando ser perfeito para tentar entrar numa vaga internacional. E aí Sim. tentar ser o mais perfeito possível, ter o inglês mais perfeito possível, para ir lá e acabar não passando vergonha. Eu falo, cara, seja o mínimo possível, que é saber se comunicar, saber se fazer entender e entender o pessoal, o mínimo ali, porque não importa o quanto você treine, o quanto perfeito você seja, você vai chegar lá e vai demorar 3, 4 meses para você conseguir pegar o inglês deles, porque é muita gíria, é muita coisa. Muita. Então, o feito é sempre melhor que o perfeito. E Não, aí, total. acaba que a gente cai que você disse que entrou como Tech Recruiter, migrou para a área de Tech Recruiter, estava na Ambev, foi para Teams. E quais plataformas você usava, Rafa? Era só... tem uma plataforma específica ou você usava mais plataformas para buscar os candidatos? Como que funciona essa busca? O LinkedIn eu acho que ele sempre vai ser o number one, assim, tipo, eu acho que ele vai ser sempre o principal recurso, porque ele é onde está a maioria das pessoas ainda, né? Então, apesar de que eu concordo que muitas vezes o LinkedIn ele é bem tóxico, e muita gente vem falar pra mim, você não acha ele tóxico? Pra caramba, gente, eu não acho o LinkedIn tóxico pra caramba. Porém, ele ainda é a ferramenta onde eu encontro mais pessoas, né? Então, ele foi um dos locais onde eu consegui realmente. A gente consegue fazer busca booleana lá dentro, né? Que é a busca com as palavras-chave. Então, ele me dá os resultados mais certeiros ainda. O que a gente começou a utilizar muito agora nos últimos tempos foi o próprio Twitter, né? Então, tipo, o Twitter ele tem uma parte também muito interessante. Primeiro que a gente vê as pessoas mais na realidade, eu acho isso muito mais gostoso, assim, a parte mais informal, sem aquele negócio de engravatado que o LinkedIn
impõe muito, né? Então o Twitter é muito legal porque a gente vê principalmente as pessoas trazendo as conquistas delas numa forma informal. Então eu acho isso muito maneiro. E a gente começou a utilizar bastante agora também, né? Que legal, que legal. E aí, por exemplo, muita gente chega para mim e para perguntar sobre a parte de LinkedIn, como conseguir chegar na vaga internacional e tal, e fala, cara, eu não sei o que que eu preciso para ser contratado. Eu não sei eu não sei se a minha tecnologia está legal, se tem vaga suficiente. Eu não sei se eu preciso estudar mais ou se eu preciso configurar melhor o meu perfil. O que que Uhum. você falaria? O que que você julga melhor os fatores mais importantes para alguém ser contratado lá no LinkedIn? Cara, eu acho que primeiro informações têm que estar sempre colocadas no LinkedIn. O que que acontece? Tem muito time de desenvolvimento que eles vão lá e pessoas de desenvolvimento que elas vão lá e colocam coisas muito básicas, assim, trabalho como software engineer e é isso. Tipo, põe lá os cargos, põe ali um pouco de um pouco de conhecimento técnico que tem, mas não põe muitas coisas. Não põe, por exemplo, o projeto que está trabalhando, não põe todos os softwares que tem conhecimento, não põe todas as linguagens que tem conhecimento. E aí, isso, quando a gente vai fazer uma pesquisa booleana, isso pega. Porque hoje eu estou buscando, por exemplo, estou buscando um software engineer, mas eu estou buscando, sei lá, uma pessoa que no passado, por mais que seja uma coisa muito mais passada mesmo, tenha, sei lá, trabalhado com PHP, tenha trabalhado com alguma coisa de front-end. Se a pessoa está botando todo o currículo dela só com uma linguagem específica, e eu estou procurando que seja uma pessoa com uma linguagem, tanto nesse conhecimento, mas também com outro, com um pouco mais de bagagem, eu não vou conseguir encontrar na pesquisa booleana, porque esse currículo vai passar despercebido por mim. Então, acho que quanto mais informação você colocar, isso é sensacional. Só que uma coisa que as pessoas cometem muito erro também é que elas às vezes querem atirar meio que para todos os lados. Então, eu quero buscar uma vaga que pode ser React, mas eu posso trabalhar com Python, eu posso trabalhar com Angular, trabalhar com tudo, né? Famosa sopa de letrinhas ali. Só que se você não foca em alguma coisa, eu acho que também fica um pouco mais complexo de você deixar o seu currículo perfeito para uma posição. E às vezes você tem já algumas vagas que são o seu sonho de entrar. Né? Então, por que não você não ler sobre aquela divulgação de vaga? Encontrei tal empresa que está divulgando sobre essa vaga. Poxa, lê a descrição daquela vaga e vê exatamente o que está pedindo nos requisitos. Tá falando que está precisando de um conhecimento, por exemplo, em tal conhecimento em banco de dados? Cara, põe aquele banco de dados. Se você conhece aquele de banco de dados, obviamente não vai mentir no seu perfil, mas se você conhece aquele banco de dados, por que você não põe essa informação, dá ênfase quando que você trabalhou com esse banco de dados em específico? Então, por que você não molda o seu currículo, do seu LinkedIn especificamente, para aquelas posições que você está olhando? Porque daí vai dar mais match quando a gente faz esse tipo de pesquisa. Porque a parte de pesquisa booleana, ela é sensacional por conta disso. A gente coloca tudo que a gente está realmente procurando num perfil. E aí os currículos que estão mais coerentes com aquelas palavras, eles vão começar a aparecer pra gente. Outra coisa importante também é que o LinkedIn ele tem aquela aba onde você consegue botar o Open to Work. Esse Open to Work ele ajuda bastante também nas nossas pesquisas, porque quando a gente vai buscar um perfil, cara, parece muitos, assim, sei lá, tem mais de 1000 perfis com aquelas palavras-chave. Cara, eu não vou olhar Uhum. naquele momento. Então, eu vou dar prioridade para quê? Cara, para quem tá buscando. Então, eu consigo selecionar a opção de Open to Work, que é a opção que você consegue botar ali dentro do próprio LinkedIn. E aí eu consigo ver todas as pessoas que estão realmente abertas a querer fazer um processo seletivo. E até porque a gente não quer incomodar a gente que, né, aquelas pessoas de desenvolvimento que nem vão responder a gente. Então, a gente sabe que o Open to Work vai ser possivelmente pessoas que vão interagir mais com nós, né? Então, essas são algumas Sim, pequenas total. dicas, né? Mas é claro, a gente também acredita no movimento ativo, né? E eu gosto muito do movimento ativo, que são as pessoas virem falar com a gente, né? Então, você quer trabalhar diretamente naquela empresa, você consegue buscar quem que é a Tech Recruiter, quem é a recruiter responsável por aquela empresa, e você consegue falar diretamente com ela, até para entender um pouco da cultura, um pouco do que a gente está buscando. E a gente é muito. Claro, tem Tech Recruiter, assim como tem Dev, que não respondem, né? Isso é muito triste. Mas tem gente que vai super na boa vontade de te dar essas dicas também, vai te responder. Então, o movimento ativo, ele funciona. E que foi o que eu fiz quando eu entrei na minha carreira, né? Eu fiz o movimento ativo, né? Eu não fiquei naquele movimento somente passivo. Não, funciona total. E aí, e você falou sobre a busca booleana. O que que é a busca booleana, Rafa? O que que é A, exatamente? a busca booleana é a parte da ferramenta que a gente tem dentro do LinkedIn, Recruiter, né? A gente tem a busca booleana, que é a busca mesmo com palavras-chave. Então, dá um exemplo. Eu estou procurando um DevOps, por exemplo. Então, quando eu vou buscar um DevOps, eu vou pensar muito, tipo, o que o meu cliente, no meu caso, que trabalho com clientes, né? Então, o meu cliente hoje, ele quer um DevOps que tenha conhecimento em AWS, que conheça de Docker,
trabalhado com alguma coisa de GCP, então que ele está buscando todas essas palavras chaves, né? Então eu vou botar lá dentro da busca booleana, eu vou botar então GCP, eu vou botar AWS, eu vou botar Docker, eu vou botar ali CI/CD. E aí vou botar aí ó, o nome do cargo ali de DevOps, ou sei lá, no meu caso, DevOps Senior, se eu estiver procurando um Senior. Eu ponho lá e aí eu dou OK, e aí vai aparecer todas as pessoas que no perfil dessa pessoa vai aparecer todas essas palavras-chave que eu estou buscando dentro desse perfil específico. Por isso que a gente fala, poxa, não é só fazer um LinkedIn, botar o cargo que você é e o tempo que você ficou na empresa. Coloque exatamente tudo que você teve de conhecimento, que você mexeu, nem que seja um pouquinho dentro daquela empresa. Porque aquela palavra-chave, ela vai fazer uma diferença na hora que a gente for fazer uma pesquisa no teu perfil. Né? Então, isso é a busca booleana que a gente faz hoje dentro do LinkedIn Recruiter. E a busca booleana, ela é só de tecnologias ou ela tem mais fatores? Isso é uma pergunta pessoal. Não, tem mais fator. Qualquer palavra-chave hoje que você coloque vai aparecer dentro da busca booleana, tá? Então, sei lá, não precisa ser especificamente somente uma parte técnica, mas a gente pode botar alguma coisa em especial, sei lá, às vezes para algum curso ou alguma característica, mas eu acho que isso daí fica um pouco mais complexo, porque nem sempre a gente coloca sobre características especificamente dentro de um LinkedIn. Eu acho que também é um pouco mais difícil de analisar isso, a gente vai ver mais em processo de entrevista. Mas às vezes para um cargo específico eu consigo buscar também, uma pessoa que, sei lá, no passado ela já tenha sido, não sei, PM ou PO, no meu caso é importante, então eu consigo buscar que em cargos anteriores a pessoa tenha trabalhado também com esse tipo de perfil. Então a gente consegue fazer esse tipo de busca também. E esse tipo Por isso de que o LinkedIn é busca... legal para a parte de pesquisa, assim, sabe? Mas não é a única ferramenta que a gente olha, tá? Não E especificamente. essa questão da pesquisa, ela é diferente para empresas do Brasil e empresas do exterior? Por exemplo, quando você estava na Ambev trabalhando e quando você está agora na Time. Você observa algum tipo de mudança, seja de palavras-chave ou da questão da pesquisa do candidato? Na verdade, não vou dizer que não, tá? O que vai mudar, obviamente, é o inglês. Então, hoje, por exemplo, eu não pesquiso mais com nenhum tipo de LinkedIn que o perfil esteja totalmente em português, porque primeiro que eu vou mandar para o cliente, ele não vai entender metade do que está escrito, né? Então, hoje, quando você está buscando para uma vaga internacional, o primeiro ponto que a gente fala para você é, cara, põe teu LinkedIn em inglês. Ah, mas se eu estiver buscando vaga no Brasil também? Não tem problema, você não vai perder a oportunidade no Brasil porque seu currículo seu LinkedIn está em inglês, mas vai acontecer o contrário. Você vai perder a oportunidade no exterior porque o seu LinkedIn está em português. Né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, porque quando você está focando em carreira internacional, a primeira coisa que tem que pensar é o idioma, né? Ele vai ser o teu primeiro desafio, porque você vai ter que fazer todo o processo em outra língua. Então, acho que Sim. esse é o principal, assim, de diferença. E é claro, lá fora, lá no exterior, eles trabalham com outras ferramentas. Não vou dizer que o LinkedIn ele é o que o pessoal mais utiliza, assim, sabe? Lá eles trabalham muito com a parte de referência, isso é uma coisa muito forte lá deles, então, que a gente está querendo até quebrar um pouco. Eles usam muito o GitHub como uma ferramenta de pesquisa também, que é uma ferramenta muito legal, porque a gente já consegue ver um pouco a pessoa com a mão na massa. Né? Então, até uma pessoa que seja júnior, a gente vai olhar o GitHub também. Porque por mais que ela seja júnior, ela está estudando, né? Então, ela consegue ter um GitHub, ela consegue fazer alguns projetos básicos e colocar no próprio GitHub para a gente conseguir ter uma noção do que ela está aprendendo, como é que está o nível, quanto tempo ela gasta para fazer um commit lá dentro. Então, normalmente a gente utiliza bastante o GitHub também para a parte de pesquisa. E lá fora eles utilizam mais do que aqui no Brasil. Entendi. E aí, por exemplo, como que funciona a etapa de recrutamento? Desde uma empresa, a empresa abriu a vaga, falou, olha, o cliente X quer um candidato da tecnologia tal, ou quer um candidato assim, assado. Como que funciona desde a vaga chegar até vocês conseguirem achar um candidato ideal? Então, o que a gente gosta de fazer muito, né? Quando o cliente ele já abre a posição com a gente, a primeira coisa que a gente faz, a gente checa muito nas pessoas que a gente já conversou anteriormente. Porque, óbvio, a gente vai dar preferência para quem já fez entrevista anterior e tudo mais. Então, a gente tem tudo muito salvo, principalmente no nosso banco de entrevistas que a gente tem ali, que é a nossa plataforma, que é o Bullhorn. Outra coisa que a gente faz também, a gente gosta muito de trabalhar com as indicações das pessoas que a gente conversou também. Então, eu já fui várias vezes para você, né, Lucas? Tipo, poxa, você tem indicação de uma pessoa de tal linguagem? Porque eu gosto muito disso, porque são pessoas mais próximas, então é mais rápido e um pouco mais assertivo, porque são pessoas que normalmente nossos candidatos ou as pessoas que já estão trabalhando no nosso cliente conhecem. Então, isso já é uma outra etapa que a gente faz.
E aí as outras etapas é a parte do hunting, né? E o hunting ele vai ser muito na busca primeiro da nossa rede, de pessoas que já estão conectadas com a gente no nosso LinkedIn, que a gente faz aí a parte da pesquisa booleana, né? De botar as palavras-chave, como eu falei anteriormente, mas buscando principalmente dentro da nossa rede, porque são pessoas que já estão conectadas com a gente, então às vezes a conversa vai ser até um pouco mais rápida, porque a pessoa não precisa aceitar o meu convite para eu conseguir mandar mensagem e tudo mais. Mas acaba sendo esse um pouco do nosso processo. E também agora o que a gente está fazendo é postando no Twitter. Eu hoje utilizo o meu Twitter pessoal para fazer isso, porque eu não tenho problema nenhum de misturar ali o meu perfil pessoal com o meu profissional. Então, normalmente a gente faz uma divulgação no nosso Twitter também, que é uma divulgação bem informal, da gente falando sobre a posição que a gente tem. E a gente não fala o cliente específico, mas a gente fala que é uma vaga internacional e tudo mais, e qual que é a linguagem que a gente está buscando. E muita gente vai chamando a gente também no próprio Twitter e a gente vai marcando bate-papos para conhecer essas pessoas, né? Então, são alguns processos que a gente está fazendo. Então, referência, busca da nossa rede pessoal, na nossa própria rede, buscar ali no próprio LinkedIn e buscar ali divulgar no Twitter e ter essas mensagens que a gente está recebendo. Tanto no LinkedIn a gente faz a busca, né, como no próprio GitHub. E algo que a gente está fazendo bastante também, a gente está participando muito de eventos. Agora, né, graças a Deus, está voltando os eventos presenciais. A gente já participou do TDC, a gente já participou do DevFest. E normalmente quando a gente participa desses eventos, a gente normalmente pega uma lista de pessoas que foram conversar com a gente, que participaram dos nossos sorteios. Então a gente pega essa lista de pessoas, a gente cria um banco de dados dentro do nosso time, com todas as tecnologias dessas pessoas e também o nível de senioridade. E às vezes a gente busca também dentro dessas pessoas que a gente teve um contato dentro dos eventos. O evento é muito legal, né? Porque a gente conhece as pessoas pessoalmente, a gente consegue contar presencialmente o que a gente faz, né? Então, isso é bem, bem interessante, é o que a gente também começou a fazer agora há pouco tempo. Muito maneiro. E aí, por exemplo, achou um candidato. Você conseguiu buscar e achou um candidato. O que torna aquele candidato ideal na entrevista? Quais posturas que ele deve ter ali na entrevista que você julga mais importante para ele conseguir passar nessa entrevista e se mostrar um candidato ideal? Acho que a parte de soft skills ela pega bastante, tá? A gente teve, até essa semana, a gente teve uma recusa de 2 pessoas candidatas por conta de soft skills, assim. Essa parte de você conseguir ver, principalmente, o interesse da pessoa, a boa vontade da pessoa, o fato dela estar aberta, por exemplo, a participar de um teste técnico. Porque, poxa, por mais que o dev não goste de fazer teste técnico, eu também gosto de fazer teste técnico. Quando eu entrei na minha área, eu tive que fazer também. Mas é uma coisa que o cliente pede, é uma coisa necessária. A gente precisa ver a pessoa codando, a gente precisa ver um pouco da mão na massa. Então, a parte de soft skills, ela pega muito, muito mesmo. Então, essa parte de boa vontade, a pessoa está aberta, a pessoa está curiosa, a pessoa hoje está empolgada com o processo e se mostrar dedicada ao processo, ela vai contar muito. Claro que conhecimento técnico, né? A gente conseguir, nessa conversa inicial, a gente pegar se os requisitos mínimos hoje técnicos, eles vão ser atendidos, ótimo, isso daí vai contar pra caramba, para a pessoa seguir no processo ou não. E até se ela não cumpre os requisitos básicos hoje da entrevista que a gente está fazendo, do processo que a gente está fazendo, a gente fala até na entrevista, tá? Tipo, cara, vai faltar essa habilidade e, infelizmente, é uma coisa de requisito mínimo, né? Então, a gente até fala isso com muita transparência na entrevista. Então, acho que esses são os pontos principais. O inglês, eu não sei nem, né, se eu devo falar, porque é uma coisa meio óbvia, assim. O inglês, ele precisa, assim, né? Para uma vaga internacional, eu tenho que estar preparada para fazer alguma parte do processo em inglês. Então, a entrevista comigo, ela começa uma apresentação muito básica em português, mas depois ela já vai para o inglês, né? Então, se a pessoa hoje ela não se sente confortável em se apresentar em inglês, pelo menos o básico dela, vai ser uma coisa que vai pegar um pouquinho também. Legal. E tem alguma qualidade, alguma soft skills, alguma habilidade aí pessoal da pessoa que você julga ser mais importante? Por exemplo, essa habilidade aqui, ela é imprescindível, a pessoa tem que ter. Eu acho que é muito esse negócio de correr atrás, assim, da força de vontade. A gente teve um candidato que foi aprovado na semana passada, que ele não tinha um conhecimento específico, era um candidato de DevOps, assim, ele não tinha um conhecimento específico em tal coisa que a empresa precisava. Mas a gente falou, cara, eu vou te mandar o teste, e você tenta fazer o que você conhece básico nesse ponto. Eu não lembro qual era o conhecimento específico que precisava. E, cara, ele virou a noite estudando, porque ele queria muito aquela oportunidade. Ele deu um jeito, ele estudou, ele entregou, deu para ver claramente que o conhecimento dele não era avançado no negócio, mas a dedicação dele de ter estudado, de ter conseguido, pelo menos, entregar o básico daquele conhecimento, poxa, contou muito, tanto é que ele foi aprovado, né? Então, assim, Obrigado. isso faz muita diferença, porque você vai ter esses momentos dentro de uma empresa, né? Que a empresa vai te dar um desafio.
E possivelmente você não vai entender aquilo ainda 100%, mas o quanto você vai correr atrás para aprender aquilo ali, né? Legal, e é interessante a pessoa falar isso, por exemplo, na entrevista. Isso é uma dúvida pessoal minha, porque às vezes mostra que você, sei lá, tentou correr mais atrás, que você desesperou no último momento. Isso é bem visto na entrevista, você falar que se esforçou e fez e tal, e tentou Claro, correr mais. com certeza. Cara, é melhor é sempre bom trabalhar com honestidade, né? Muito melhor que você falar assim, nossa, não, tem conhecimento super avançado. Eu lembro quando eu fazia entrevista, eu só perguntava de Excel, assim, você manda bem? Eu, não, sei fazer, mas se você me der sei lá, um prazo lá de X tempo que eu tenho que aprender essas fórmulas, eu vou dar um jeito, mas eu não conheço o básico do básico. Porque não adianta, imagina se você fala que você tem um conhecimento avançado e a pessoa fala, então a gente vai fazer um teste agora com você, né? Ou vai te dar um desafio agora para Sim, você fazer sim. tal coisa. Daí lascou, né? Daí você fica com a imagem tanto negativa da empresa, como também não consegue nenhuma segunda oportunidade de fazer um processo. Então, a honestidade ela sempre é muito importante. É claro que você também não precisa se botar lá para baixo, porque tem candidatos que falam, não, nunca vi na vida, não conheço, Sim. sou horrível, acho que sou horrível nisso. Tipo, poxa, então acho que tem um termômetro muito interessante nesse processo. Melhor substituir esse tipo de frase por posso aprender. Não sei, mas posso aprender. Me dá um prazo Sim, que eu posso aprender. e principalmente até o que você já viu de básico nisso. Tipo, cara, não conheço muito, mas eu li tal coisa, eu sei como que funciona a teoria, fiz tal projeto com um amigo meu que mexe nisso. Uhum. Cara, tudo é muito válido, né? Qualquer bagagem que você tenha visto vai ser uma bagagem reconhecida. Legal. E nessa pegada, quais os principais erros? Você consegue listar pelo menos 3 erros aí principais dos candidatos que aparecem na entrevista? Sim. Uma é a parte da mentira, né? Que a gente pega, não adianta. Que a gente vai entrando, aprofundando tal coisa, a gente vai pensando, tipo, não, peraí que tá meio contraditório o negócio aqui, e a gente começa a perceber que tem não verdades ali no meio. Acho que o segundo ponto é a parte daquele negócio de você quer se vender tanto que você esquece que você trabalhou em time ou que você reconhece um time que você tenha participado. E a gente não está buscando candidatos perfeitos, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter muita noção disso. A gente não está buscando um candidato que nunca errou na vida, que não existe, não existe. Então, acho que se a pessoa ela tenta passar muito essa imagem, a gente fica até meio preocupado. Tipo, poxa, quer dizer, quando acontecer um erro, ele vai, sei lá, culpar tal colega, mas ele não vai reconhecer, ele não vai tentar resolver. Então, isso são pontos que a gente pega Sim. também, com certeza, como processos que vai ser muito mais difícil de lidar. E o terceiro ponto é a questão do que eu falei sobre a parte da disponibilidade, né? Então, poxa, que a gente já rodou muito candidato, que a gente deu prazo. Pô, você consegue fazer esse teste em uma semana? Consigo. Aí, faltando um dia para acabar uma semana, não consegui fazer, me dá mais uma semana? Daí a gente vai lá e tenta. Ah, poxa, eu tive mais uma empresa. Cara, não dá. Tipo, a gente trabalha com clientes, a gente tem prazo hoje para passar os candidatos para os nossos clientes. Então, a gente não pode ficar com uma pessoa candidata que ela não tem um comprometimento, por mais que a gente sabe que acontece imprevistos. E a gente super vai entender esses imprevistos, a gente fica super aberto de negociar time e tudo. Mas a partir do momento que a pessoa ela não realmente mostra comprometimento com o processo seletivo, a boa vontade que ela tem naquele processo já cai por terra, então a gente acaba não continuando o processo, né? Sim. Legal. E para alguém que está começando hoje, fala, olha, eu estou aqui meio perdido, eu estou começando agora, eu estou estudando tecnologia, mas eu quero chegar na vaga internacional e eu não sei o que fazer. O que que você diria para essa pessoa, Rafael? Qual dica você daria para esse tipo de pessoa? Acho que primeiro é a parte do inglês mesmo, né? Tipo, tem pessoas que, por exemplo, elas ainda não têm conhecimento muito forte, elas ainda são bem júnior na área de tecnologia, ou às vezes nem tiveram tanta experiência, mas elas têm um inglês muito bom. Já é para parte da carreira internacional, já é um mega ponto, assim, elas têm inglês. Não precisa ser fluente, né? A gente estava falando até agora isso, né, Lucas? A gente, nem eu, nem você somos fluentes em inglês, a gente está na carreira Isso. internacional. Mas o quanto você consegue realmente se expressar, o quanto você consegue entender, o quanto você consegue trocar mesmo de ideia com as pessoas lá de fora. Então, se você tem um inglês legal, então continua estudando isso e aprimora isso. E o conhecimento técnico, primeiro você foca no que você quer de carreira. Poxa, eu quero ir um back-end, eu quero ir um front-end, eu quero ir para uma área de produto. E daí você começa a fazer cursos mesmo. E não precisa de faculdade. Porque tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu não queria começar mais uma faculdade para entrar na carreira de tecnologia. Não precisa. Graças a Deus a nossa área não precisa disso. Graças a Mas você Deus. precisa
Mas você precisa começar a fazer alguns tipos de cursos. Então, o Udemy está aí para isso, né? Então, outras plataformas estão aí para isso. E tem empresas hoje que você consegue pegar alguns projetos em específicos, como, por exemplo, a Barisdev, ela tem um nível de contratação, tem muita contratação lá dentro, então tem a Turing também, então você consegue trabalhar por projetos. E aí você consegue, às vezes, pegar um projeto um pouco, você sendo júnior, consegue pegar alguns projetos mais básicos para você começar a sua carreira. E outro ponto é você começar a correr atrás de algumas pessoas que já são mais senior na área para serem suas mentorandas. Então, seus mentores. Então, você consegue ser mentorado por alguém, onde você começa a fazer alguns projetos básicos, subir no GitHub para você começar a divulgar seus portfólios para você conseguir alguma primeira oportunidade. Então, a partir do momento que você vê, começa a pesquisar vagas júnior, vagas realmente que hoje não exigem tanta experiência. E aí você começa a tentar aplicar nessas posições para começar pelo menos no básico, né? Troca ideia com o recruiter, né? Então, acho que esse é um ponto. A gente já teve muita oportunidade de júnior dentro da Timit, de empresas que não exigiam tanta experiência, por conta de ser uma vaga ainda que eles queriam muito ensinar essas pessoas. Então, a gente já teve esses momentos, só que a pessoa precisava ter pelo menos o inglês, né? Então, essas oportunidades, às vezes, elas aparecem, sim, né? Então, é muito legal você ter essas conexões, falar muito com a comunidade para conseguir entender. Evento, nossa, ajuda muito. Agora, em evento, está cada vez mais comum empresas internacionais aparecerem. Então, o último TDC que teve lá em Porto Alegre, nós estávamos com 4 empresas de tecnologia, que são empresas de fora, divulgando vaga, conversando. E eu acho que criar network nesses eventos, principalmente a galera que é júnior, é sensacional, assim, é uma porta muito de entrada. Legal, legal. Muito obrigado, Rafa. Obrigado pelo papo, obrigado pelo teu tempo. Imagina, Tem imagina, algum imagina. recado final que tu queira dar pro pessoal, pra galera que tá buscando a vaga internacional? Eu acho que essa parte de, primeiro que a síndrome de impostor e impostora sempre vai existir, né? Eu acho que é muito mais difícil você se apresentar em inglês, você divulgar um pouco de você mesmo em inglês. Então, acho que essa questão de perder um pouco desse medo de falar um outro idioma, por mais que você não vai falar 100% correto, eu acho que é o principal, porque vai demorar muito tempo para você falar muito bem o inglês fluente, e tá tudo bem, tem muitas empresas que não têm esse tipo de problema. A empresa canadense, que é o caso do que eu estou trabalhando hoje, o Canadá é muito aberto a isso, ele trabalha com muitas pessoas de vários lugares diferentes, então eles não ligam se o teu inglês tem sotaque, se o teu inglês não está correto. Então, são locais onde deve ter muita essa abertura para você poder tentar uma oportunidade sem ter medo de estar falando não 100% correto, né? Porque o meu problema foi para empresas extremamente voltadas lá para a Califórnia, que algumas são um pouquinho mais chatas com questão de sotaque, de você falar certo. Então, essas empresas são um pouquinho mais chatas com isso. Mas, cara, o Canadá é muito aberto para essa parte. Tipo, poxa, você se esforça para conversar, você consegue se entender, você consegue trocar uma ideia com o time. Então, eles dão muita abertura para isso. Isso é muito legal. Então, eu acho que treinar, trocar um pouco mesmo que seja na frente do espelho, anotar o que você quer se apresentar, fingir uma entrevista em inglês hoje, mesmo que seja na frente do espelho, você já vai ajudar pra caramba. Porque daí, na próxima entrevista que você for participar, você já tá um pouco mais destravado. Porque hoje um grande problema que a gente tem pessoas sêniores hoje que não conseguem mostrar que são sênior porque elas estão se apresentando em inglês e elas começam a ficar muito nervosas, elas vão se colocando lá para baixo e quando você vê, elas não conseguiram apresentar uma grande entrega que elas fizeram, ou algo parecido, e a classificação delas cai lá para tipo um pleno, um júnior, porque elas simplesmente não conseguiu se apresentar como elas se apresentariam em português, né? Então, acho que são algumas dicas que eu gosto muito de passar para as pessoas que estão buscando uma carreira internacional. E conexão é tudo, sabe? É o que a gente mais faz, né? A gente tá sempre trocando ideia, a gente tá sempre aberto a conhecer as pessoas. Teve muita gente que me buscou depois de algumas palestras que eu participei, e também do TDC que eu estava participando. E eu comecei a dar muito norte para essas pessoas, dei dicas para elas, comecei a passar algumas pessoas que elas podiam seguir, que elas podiam conversar, e hoje eu sei que elas estão já na carreira, e é muito legal. Então, acho que essa abertura de você ir buscar pessoas mesmo, conversar, não desistir, porque se for para desistir, eu já teria desistido lá no começo, acho que eu não seria nem tech recruiter hoje, né? Então, acho que isso é bem interessante, essa questão de correr um pouquinho atrás aí e criar conexões. Legal. Muito obrigado, Rafa. Obrigado pelo teu Imagina. tempo, obrigado pela entrevista. E como que o pessoal te acha, se quem quiser perguntar, quem quiser saber um pouco mais, tirar alguma dúvida? Na LinkedIn eu tô sempre lá, na Rafaela Gallenbeck, meu nome e sobrenome. Twitter também, Rafaela Gallenbeck, tô sempre lá. E tem muita gente que me manda mensagem no Twitter, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo que quer algum tipo de apoio e tudo mais. E
também até no próprio Instagram. Instagram não falo tanto na parte profissional, de vez em quando. Eu tô aqui, falo um pouquinho, mas muito mais Twitter e LinkedIn. Eu tô sempre na ativa ali. Fico super à vontade, disponível para ajudar a galera que precisar. Show de bola. Muito Beleza? obrigado, Rafa. Obrigada, Obrigado. Luquinhas. Valeu aí. Foi muito bom conversar com você de novo aí. Valeu, ó, e o pessoal que chegou agora, eu vi que muita gente chegou agora no final, a live vai ficar salva. Então é só acessar o vídeo, eu vou colocar a Rafa como colaboradora aqui da live também. Ah, beleza. Então é só acessar, vai estar salvo aqui no feed, tá bom? Então tá. Obrigada, viu, Lucas? E obrigada aí pro pessoal que participou também. Tchau, Rafa. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.